Uma mãe de santo baiana, nascida na cidade de Salvador, mudou-se para Brasília em 1962. 6 anos mais tarde, fundou o terreiro de Candomblé Ilê Axé Opô Afonjá, numa chácara em Valparaíso, a 45 quilômetros de Brasília. Fundado em 1972, o terreiro é um dos mais tradicionais da região e recebe um grande número de pessoas em busca de ajuda espiritual. É comum a presença de políticos e celebridades no local. O candomblé, o culto dos orixás, é uma religião afro-brasileira praticada em vários países vizinhos. No Brasil, a Bahia é o estado que concentra o maior número de seguidores da religião. Respeitada e reconhecida em Brasília por sua fé inabalável em Xangô, orixá da justiça, Mãe Railda é frequentemente convidada para representar o candomblé em cerimônias oficiais. Eu sou feliz em Brasília. Eu digo que Brasília é uma terra abençoada. Eu amo Brasília de paixão. Eu fico triste quando eu vejo as pessoas falar mal de Brasília. Nas paredes da casa, há fotos da Mãe de Santo com personalidades da política, da música, da televisão. Os diplomas de cidadã honorária de Brasília e de integrante do Clube dos Pioneiros do Distrito Federal também estão expostos. Para ela, símbolos de reconhecimento, respeito e orgulho. Eu posso dizer, então, que eu sou muito feliz. Mas nem sempre foi assim. Como a maioria dos afrodescendentes, Mãe Railda também foi discriminada logo que chegou em Brasília e passou a trabalhar num hospital público da capital federal. Eu trabalhava com um médico chamado Remi Toscano, gaúcho. E o rapaz que me nomeou, também ele era de Santo, Aracati, já faleceu. Ele era de Oxóssi. Era filho de santo de Mãe Meninha do Gantuá, né? E eu não sabia que gaúcho era racista, né? E esse médico começou a me perseguir. Me perseguia, me tirava daqui, me jogava para lá, dava os piores serviços para mim fazer e tal. Quando foi um dia, ele foi para o gabinete do Aracati, tirar satisfação com o Aracati. Ô Aracati, foi você que nomeou aquela negra? Aí Aracati falou assim, você está falando de quem? Daquele peixe do seu aquário, que ela só pode ser peixinho do seu aquário, a Railda. Aí Aracati falou assim para ele, olha, aquela negrinha que você está falando, a Railda, é peixe do meu aquário, sim. Ela é uma negra que conhece pai e mãe. E eu conheço muito branco como você, que é filho da P. Aí falou um palavrão para ele, né? Saia do meu gabinete agora, senão eu vou te transferir para Planaltina. Hoje, aos 72 anos, Mãe Railda acredita que o país se livrará do preconceito racial. Eu tenho muita esperança, eu tenho muita fé, sabe? Eu acredito, eu não sou uma pessoa, um ser humano, que acredita no ser humano. Porque no dia que você não acreditar mais no ser humano, você não tem razão de viver. Eu acredito, tenho fé, que antes de eu morrer, eu ainda vou ver muita gente feliz nesse país. Muita gente feliz. O Brasil é um país que convive com a desigualdade social. Em relação à população negra, um dos fatores que contribui para essa desigualdade é a falta de acesso à educação de qualidade.
O aumento da participação dos negros nos últimos anos como população economicamente ativa já pode ser reflexo da adoção no país do sistema de cota nas universidades públicas. Dalila Fernandes e Rafael Moreira fazem parte do movimento Nosso Coletivo Negro, um grupo de articulação social que luta pela igualdade de direitos. Dalila explica quando e como nasceu a ideia de formar um movimento social dentro da Universidade de Brasília. O que aconteceu foi que em 2009, o Partido Democratas entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o sistema de cotas na UNB. E tinha também, eles estavam pedindo uma liminar para interromper o vestibular. E essa notícia abalou toda a militância. Eu já militava em outro grupo. E diversas pessoas militavam em outros movimentos. E a gente se juntou, fez um grupo de articulação de movimentos sociais para discutir, para defender as cotas na universidade, não só na UNB. E aí o grupo ele acabou se consolidando e ampliando essa discussão. Rafael é formado em Ciências Sociais e Antropologia pela UNB. Ele entrou para a universidade pelo sistema de cotas. O que nós estamos pleiteando nesse exato momento também é que não basta somente ingressar na Universidade de Brasília se os saberes mesmo se permanecem confinados dentro de um campo, seja nas ciências humanas, seja nas engenharias ou nas áreas de exatas, confinados dentro de um pensamento extremamente eurocêntrico e embranquecido. Já Dalila entrou para a Universidade de Brasília antes da implantação do sistema de cotas. Mesmo assim, ela diz que sofreu muita discriminação dentro da universidade. Eu sofri muita discriminação aqui dentro. As pessoas de não acharem que você é tão inteligente ou tão merecedor de estar aqui, de professores tentarem adivinhar alguma coisa da sua origem pelo fato de você ser negro. Hoje, já formada e fazendo mestrado em geografia, Dalila diz que foi rejeitada até por professores. Tem muitos professores contra as cotas e aí eles aproveitavam o momento de sala de aula para manifestar a sua contrariedade diante dos estudantes cotistas. As piores experiências que eu tive foram com professores e durante o período que eu estive aqui, foi o período que tentaram incendiar o apartamento dos estudantes africanos. Foi o período que o professor do Instituto de Ciência Política xingou um aluno militante negro, xingou a militância negra como um todo. Foi um período que um professor do Instituto de Ciências Sociais também se dirigiu desrespeitosamente ao aluno. Já que nós somos, a maior parte da população, nós somos, depois da Nigéria, o país mais negro do globo, isso é uma questão a ser levada em conta, que o Brasil foi o último país nas Américas a abolir a escravidão em 1838, né? Então, faz muito pouco tempo que essas sequelas da escravidão ainda permanecem e elas se metamorfosearam de certa maneira. Elas não deixaram de existir, mas com essas mudanças de regimes políticos que tivemos, e agora a gente vivendo a democracia, vemos que a democracia ela existe no discurso, mas na prática, quando é levado em consideração os direitos humanos, direitos e necessidades básicas, a população brasileira, na verdade a população afro, está nos piores patamares. Mulher, negra e favelada. Ela tinha todos os ingredientes que levam qualquer cidadão à exclusão social. Em contrapartida, é corajosa, ousada, inteligente, determinada. Autoestima tem de sobra. Benedita da Silva, eleita pelo voto, desceu o morro e entrou para a política com a intenção de lutar pelo desenvolvimento do povo brasileiro. O currículo parlamentar da deputada federal é variado. Ela foi a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e outra no Senado Federal. 2 vezes eleita deputada, foi senadora, vice-governadora, governadora, ministra da Assistência Social, secretária de Estado e agora cumpre um mandato de 4 anos na Câmara dos Deputados. A deputada carioca Benedita da Silva é o personagem bem na fita do programa Inclusão. Sim, foi importante esse slogan Mulher Negra e Favelada. Isso marcava a minha chegada, né, na política, no mandato em que eu estava disputando pela primeira vez vereadora da cidade do Rio de Janeiro
em uma Câmara que ainda não tinha, até então, nenhuma mulher negra. E foi importante chegar com esse slogan. Claro que eu ouvi até alguém falar assim, demagoga, mas era porque não conheciam a história de uma mulher simples, da favela, dona de casa, trabalhadora doméstica, que chegou por força das comunidades, pelo Partido dos Trabalhadores, à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E lá pude apresentar projetos não só de interesse das comunidades, mas de interesse da cidade. Eu penso que eu tenho sido mais um instrumento da luta, né, do movimento negro, do movimento das mulheres, né, do movimento dos menos favorecidos. Eu tenho sido uma referência, porque também fui a primeira senadora negra eleita pelo povo, diretamente eleita. Eu fui a primeira deputada federal eleita, deputada federal, mulher negra, eleita. Então, é importante que essas questões venham à tona e que a gente possa dar uma sustentação. Hoje, nós ainda somos minoritárias, mas temos mais pessoas da base, como foi o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fui constituinte com ele. Então, faz-me lembrar de que essas representações da base popular, elas serviram de referências e de compromissos, não só para inserir na Constituição brasileira direitos dessas pessoas, mas como dar também, dentro do compromisso político, né, fazer uma denúncia nacional da exclusão, da discriminação, do preconceito, de uma forma muito objetiva e de uma forma também produtiva. Foram tantos. O da trabalhadora doméstica foi uma grande vitória. As terras dos remanescentes dos quilombos também, porque nós estávamos lutando por reforma agrária e é preciso entender que tem as terras dos pretos. E era importante a reforma agrária dos pretos. E ela se chama a titulação das terras dos remanescentes de quilombos. Né? Isso é extremamente importante. Uma outra coisa também importantíssima é que no sistema penitenciário, as mães que engravidavam tinham seus bebês e eles eram retirados delas. Não tinham o período de amamentação. Eu estou falando de direitos humanos, eu estou falando de cidadania, eu estou falando de gente. Então essas mulheres ficavam sem os seus filhos. Hoje não, é projeto de lei aprovado e elas podem amamentar os seus filhos e compete ao Estado colocar os equipamentos, os espaços para o atendimento.